Existe um problema em Elbaf que ninguém quer encarar de frente. O Dome Reverse não foi feito para ser quebrado com força bruta. Até hoje, a única forma conhecida de libertar alguém do Dome Reverse exigiu usuários absolutamente poderosos de Haki do Rei, mas e se a chave para derrotar Emu não for esmagar o controle com uma força absurda, e sim expulsá-lo? Todas as pistas deixadas por Oda apontam para uma resposta diferente de tudo que imaginamos até agora. Uma solução silenciosa, científica e simbólica. Além de estar ligada ao desaparecimento de 3 personagens fundamentais para o arco de Elbaf. Porque enquanto o país arde em guerra, um certo homem pode estar prestes a retornar. E talvez seja ele a verdadeira chave para quebrar o domínio de Emu. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês uma teoria PTBR brasileira feita pelo Punk Records. Primeiro link aqui na descrição, beleza? Segue ele lá no X, no famoso Twitter, pra acompanhar mais teorias também. Eu já trouxe uma teoria dele aqui pro canal e essa de agora é sem dúvida a minha favorita. No mais, cara, um leve disclaimer aqui, porque a primeira parte do vídeo deu problema no áudio, então não vai estar aquela maravilha, não vai estar aquele microfone limpinho sendo esse aqui. Ele vai estar no vídeo, mas ele não vai estar captando áudio, beleza? Só para deixar já avisado. No mais, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo, mas vem ó, nesse tapa, nessa mão da libertação. O Dome Reverse apresenta um problema inevitável. Você só consegue quebrá-lo com uma quantidade enorme de Haki do Rei. A exemplo disso, temos Gold Roger e Monkey D. Garp usando tudo o que tinham para parar o Shebek. A consequência de seus ataques em conjunto é a libertação de Rox de sua forma demoníaca e controlada por Emu. E claro, o Shebek era extremamente poderoso e o Emu certamente dedicou muito do seu domínio nesse homem específico, mas mesmo assim, com a junção de 2 usuários mais fortes Haki do Rei da história, ele foi quebrado. O próprio Shebek conseguiu romper o Dome Reverse de outros David sem cair. A gente vê que após enfrentarem Rox, eles estão caídos no chão em sua forma normal. Aqui, supostamente, né, porque pode ser que eles tenham morrido apenas no afundamento de God Valley, Rox de Shebek matou seu próprio pai e avó. E essa é a questão. Se a pessoa parece consideravelmente mais fraca que seu oponente, existe uma possibilidade considerável delas morrerem ao serem libertadas do Dome Reverse. E aí a gente não precisa nem perguntar, né? Vocês acham mesmo que o Luffy, Loki e Zoro vão matar Dory, Brog e os outros guerreiros gigantes de Elbaf e todo mundo que for pego na habilidade de Emu? É óbvio que não. A gente conhece bem a índole do Luffy. O Zoro de fato é um assassino, mas jamais faria isso com um amigo. Só vê a reação, né, que o próprio teve no capítulo 1173 ao ver o ferimento aparentemente fatal que Dory e Brog causaram um no outro, sem entender que eles, cara, sem dúvida vão se regenerar. E o Loki, bom, o Loki é o Loki, né? Eu acho que com razão, inclusive, ele pesaria um pouco a mão em alguns gigantes, mas ele não mataria de graça, principalmente depois que ele viu com os próprios olhos o que o Dome Reverse é capaz de fazer e pelo trauma que ele passou, né, ao enfrentar a técnica. Ou seja, eles estão praticamente em um beco sem saída, tá? Eu acho que aqui a gente pode falar que eles estão, na verdade, em uma encruzilhada, porque existem alguns caminhos possíveis para a libertação dessa habilidade. O primeiro, óbvio, Nika, o guerreiro da libertação. O Deus do Sol parece ser um counter natural para as habilidades de Emu, e isso justifica perfeitamente o porquê dele temer tanto o retorno da figura conhecida como Joy Boy. As lembranças também podem ser uma chave para o rompimento da técnica, como vimos recentemente com a Gunko, que se libertou brevemente do domínio de Emu através das memórias de seu passado. Aqui é um pouco diferente, né, porque ela não está exatamente no Dome Reverse, e sim em uma possessão distinta, mas eu acho que vale o exemplo. Quem sabe o próprio Brook, como Rei das Almas, Soul King, não pode auxiliar os controlados de alguma forma, interferindo diretamente no controle de Emu através da influência das almas. Enfim, em meio a essas possibilidades, surge a nova proposta de Punk Records. Ergue-se uma nova esperança. Desde que o flashback do Loki, do Harold, do Shebek e de God Valley acabou, o Oda tá fazendo questão de explicar tudo, nos detalhezinhos ali, o que tá acontecendo. Ele está contextualizando todo o cenário de Elbaf como uma forma de recapitular o leitor de tudo o que está acontecendo. Como o flashback durou praticamente 2 volumes de publicação, o Oda recorda o cenário para quem está lendo ali volume a volume não ficar completamente perdido, porque nessa brincadeira o intervalo entre 2 volumes físicos, cara, é de meses e meses de publicação. Então,
tem muito leitor no Japão que acompanha assim e não são os viciados como a gente que produz conteúdo e consome conteúdo diariamente. Por isso, ao voltarmos do flashback, Eiichiro Oda faz 2 capítulos extremamente expositivos, mostrando o clássico mapinha de localização em página dupla e tudo mais. Inclusive, esse aí, cara, foi um dos meus mapinhas favoritos, tá? Um dos mais legais que ele já fez. O uso das localizações desbocando nos painéis foi bem maneiro e deixou tudo bem claro, bem claro. Mas tem um segredo aqui no meio. Ele propositalmente está escondendo um dos pontos de vista. Sabemos onde estão todos os Domi reversados. Sabemos onde estão todos os Cavaleiros de Deus. Sabemos onde estão todas as crianças. E sabemos até onde estão todos os Mugiwaras. Ou pelo menos é o que a gente acha. Porque eu te pergunto, onde está o Frank? E desse gatilho a teoria expande. Muita gente lembra dele pela última vez no mural Harley lá no capítulo 1138, mas ele não tá mais lá. Ele chegou junto com a Ripley até onde estavam os piratas gigantes e também o Gaban. Na cena, os gigantes se dividem em 2 grupos. Um deles foi tomado pelo Reverse, e o outro acabou de chegar nas crianças lá na Rota do Galho número 8, perto da Vila Oeste, como mostrado no capítulo 1173. Então a gente já viu o Gaban, a gente já viu os gigantes no Dome Reverse, já viu a Ripley e os outros aliados, mas o Frank, o homem que Sir Eiichiro Oda deu pouca importância ao colocá-lo frente a frente ao painel que eu ouso dizer ser o mais importante da história de One Piece, simplesmente permanece desaparecido. Esse aí na tela agora é o capítulo 1148, de maio do ano passado, a última vez que a gente viu o Frank há quase um ano. Ele tampouco ficou pelo grande Eric, já que o Zoro apareceu bem perto de lá junto com os outros. A Ripley nesse momento foi para um lado e o Frank para o outro, mas para onde ele teria ido? Bom, provavelmente para o lugar que ele saiu, para ir com a gigante até o mural de Harley, a instalação científica ancestral ao lado de Jewelry Bone e Vegapunk Lilith. E aí você pode questionar, mas por que eles estão lá e não foram lutar? Afinal de contas, a gente não está falando de um personagem frágil ou indefeso. O Frank é um dos combatentes mais absurdos dos Chapéus de Palha e provavelmente o mais subestimado entre eles. Bonnie, além da sua Akuma no Mi insana, é um prodígio no uso do Haki. Então por que nenhum dos dois está no campo de batalha, tá ali de frente? Por que eles não estão ao lado do Luffy, do Zoro e dos outros gigantes tentando resolver o caos em Elbaf? E a resposta é simples, porque ao lado do gênio Vegapunk Lilith, eles estão sendo geniais, porque eles não estão lutando e sim, pensando. Vão encontrar uma forma incrível de contornar Imusama. E isso é muito mais perigoso para esse soberano. Frank e Bonnie estão acompanhados justamente da mente mais brilhante do mundo, Lilith, um dos fragmentos diretos de Vegapunk. Enquanto todos estão presos numa corrida contra o tempo, enfrentando guerreiros imortais dominados pelo Dome Reverse, Lilith está jogando outro jogo. O objetivo inicial dela em Elbaf sempre foi claro: reconstruir um laboratório que pode reviver o Stella em segurança, longe do alcance do governo mundial. E, ironicamente, ao se perder em Elbaf, ela não encontrou apenas um abrigo qualquer, ela encontrou um laboratório de 3.000 anos atrás. Então agora ela não tem só um lugar para continuar os experimentos de Vegapunk. Ela tem uma instalação construída por uma civilização que compreendia tecnologia muito além do mundo atual, muito além do próprio Vegapunk, ou seja, ela tem exatamente o que precisava para tentar restaurar não só o corpo de Stella, mas como se aprofundar em uma tecnologia completamente nova para sua mente genial transbordando de conhecimento. E assim, se o objetivo dela é renascer o Stella em segurança fora do alcance do governo mundial, tem um recado para dar. Elbaf está sendo dominada pelo governo mundial, então é bom ela fazer algo pelo país, Senão pode ser que ela perca tudo que deseja. E é aqui que surge o elemento que faltava, a peça que ainda não tinha sido colocada nesse grande tabuleiro. Alguém cuja ausência é tão gritante quanto a do Frank. Simplesmente Bartolomeu Kuma, o homem mais gentil do mundo, o ciborgue mais avançado que existe, o homem que sofreu durante toda a sua vida nas mãos dos dragões celestiais.
Logo depois da Lilith afirmar que precisa de um laboratório para reviver o Stella, ela solta uma frase que passa quase despercebida. Se Bonnie esperar mais um pouco, ela também consegue trazer o Kuma de volta. Essa fala não é jogada ali por acaso, Oda não vai desperdiçar esse tipo de diálogo. E quando conectamos isso ao desaparecimento simultâneo do Franky, Lilith e Bonnie, e o autor fazendo questão de ocultar o que está rolando ali, o cenário começa a se desenhar com muito mais clareza. O papel deles agora não é enfrentar gigantes dominados pelo Dome Reverse. O papel deles agora é trazer o Kuma de volta, alguém que pode lutar contra os gigantes dominados pelo Dome Reverse. Isso carrega um peso simbólico gigantesco que preenche o meu coração de verdade, porque Lilith não é apenas uma cientista qualquer, ela é o Vegapunk, a pessoa mais inteligente do mundo, a única que teve acesso completo às memórias do Kuma. Ela viu tudo: God Valley, os Cavaleiros de Deus, o sofrimento dos bucaneiros, a relação dele com Nika, com Dragon, com Kuma, e para potencializar ainda mais todo esse contexto, com o próprio Imu através dos dragões celestiais. Ela ouviu o Summer se declarar um Cavaleiro de Deus, e se ela conhece as memórias do Kuma, ela sabe exatamente o que isso significa. Ela sabe o que aconteceu em God Valley. Ela viu Rox de Shebeck dominado pelo Dome Reverse. Mais do que isso, Lilith é a maior especialista viva na Nikkyu Nikkyu no Mi. Foi a própria lógica científica do Vegapunk que concluiu que Kuma conseguia materializar memórias físicas, que pensamentos e experiências poderiam ser transformados em algo palpável, sem o próprio usuário ter conhecimento disso. E percebam que ele fala isso em termos técnicos, sinais do corpo convertidos em ondas de rádio. E ondas de rádio são exatamente o meio pelos qual Dendemushi se comunicam. Telepatia em One Piece nunca foi mágica, sempre foi tratada como transmissão de sinal, e através disso a Lilith poderia estar chegando numa conclusão absurda. Existe uma forma de se livrar do Dome Reverse sem o Haki do Rei e sem ter que matar as vítimas, porque Bartolomeu Kuma consegue repelir qualquer coisa. Seja controlando as pessoas através de telepatia por ondas de rádio, seja dominando os outros através de uma maldição, o Kuma pode repelir esses elementos intangíveis e transformá-los em bolhas. Resumindo, com a habilidade da Nikkyu Nikkyu no Mi, ele consegue empurrar o Dome Reverse para fora dos gigantes. Então o Dome Reverse não é apenas uma técnica espiritual, ele é um sistema de dominação, uma interferência direta na vontade do usuário. Se Imu apaga memórias, restaura memórias e controla corpos à distância, então ele parece estar usando o mesmo princípio que o Vegapunk já explicou pra gente sobre ondas eletromagnéticas. E isso é bem interessante. O próprio Vegapunk apaga suas memórias usando ondas de rádio. A onomatopeia usada nesses painéis é a mesma dos Dendemushi, e o nome do capítulo onde isso acontece é Kuuhaku no Nishukan, 2 semanas em branco, o mesmo termo usado para se referir ao século perdido. E agora no capítulo 1173, Imu diz claramente que Gunko estava recuperando memórias apagadas. Se memórias podem ser apagadas por ondas, se Imu faz isso à distância, então Imu está usando ondas eletromagnéticas ou algo que funcione semelhante para se conectar mentalmente com seus controlados. E se Kuma pode empurrar absolutamente qualquer coisa, não é necessário matar Dory, Brog ou os outros gigantes. Não é necessário quebrar o controle na força bruta. Existe uma terceira via. O Kuma pode literalmente expulsar a influência de Imu dos corpos dominados. E o quão incrivelmente fantástico seria ver esse homem, talvez prejudicando ou até de alguma forma ferindo o soberano que sustenta esse mundo que tanto atormentou. Empurrar a dominação para longe, empurrar o controle para fora, e isso narrativa e simbolicamente é maravilhoso, porque o Kuma sempre foi um homem esmagado pelo governo mundial, que lutou em todas as alturas da sua vida incansavelmente contra essa sombra horrível que paira sobre os seus dias. Ele apanhou no lugar dos outros, carregou dores que não são dele, arriscou sua vida para salvar a de desconhecidos. Ele é, assim como Nika, um verdadeiro herói. Nunca foi um guerreiro que visa vencer inimigos, mas um homem que busca libertar as pessoas. Se isso se cumprir, o arco do Kuma se fecha da forma mais bonita possível. Um homem que perdeu tudo, mas devolve ao mundo aquilo que ele lhe tirou. Simplesmente a liberdade. Suas mãos não serão armas de violência, mas sim um instrumento de salvação. Como disse Ivankov há 38 anos,
as verdadeiras mãos da libertação. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero de verdade que você tenha gostado, tá? Essa é a teoria do Punk Records, mais uma vez, primeiro link aqui na descrição, segue ele lá no famoso Twitter, né? Se você usa a rede social. E é isso, cara, muito legal, gosto muito dessa ideia e quero sim, definitivamente, que Bartolomeu Kuma tenha alguma participação, cara, até mais direta na queda de Musamá. Ele sofreu tanto na mão deles, cara, tanto nas mãos deles, que eu acho que ele pode usar a sua própria mão para libertação, para ajudar, para contribuir para a queda desse tirano. Enfim, muito legal, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Valeu!